Teremos hoje o nosso segundo encontro do módulo 2 Cristo, né? É importante entender, né, repetindo mais uma vez, como é que vai ser essa dinâmica dos nossos encontros. Nos encontros ímpares, né, quer dizer, no 1, no 3, no 5, no 7 e no 11, nós vamos apresentar um tema, né? O módulo é o módulo Cristo, como vocês já estão sabendo, o módulo 2, vamos apresentar um tema específico. No encontro seguinte, que são os pares, né, que vai até o 12, nós vamos buscar um exemplo atual, né, que ajude a gente a refletir melhor sobre o tema estudado no encontro anterior. Com a particularidade de que os encontros pares, eles vão ter uma participação maior dos amigos espirituais. Então a gente vai trazer um tema, vai trazer uma pequena história, vai apresentar para vocês, vai estar também aí por escrito, e depois a gente vai dialogar sobre essa história com os nossos espíritos amigos que orientam o trabalho, né, e que coordenam em particular esse módulo, né? Cada um dos nossos módulos ele tem um coordenador espiritual específico. No caso do módulo 2, o coordenador é o Caiba Schutel, né, que foi um espírito atuante, né, considerado aí por muitos, e eu também considero, né, o bandeirante do espiritismo, né, ele era de São Paulo, e essa coisa das bandeiras, esse símbolo é muito presente na região sudeste do país. Foi um desbravador, foi um dos pioneiros do espiritismo, né, e fez várias coisas pelo espiritismo, e tinha um particular, e tem, né, interesse pelo assunto evangelho, pelo Cristo. Publicou vários livros sobre o assunto e foi talvez o indivíduo que mais tenha defendido a doutrina espírita, porque na época a gente teve muito ataque, né, de outras religiões achando que o espiritismo, querendo afirmar que o espiritismo era obra do demônio. Enfim, né, então esse espírito amigo, né, que carinhosamente aqui colabora e orienta as nossas atividades, o espírito responsável pelo módulo 2. Não significa dizer, eu não posso dizer que todas as vezes vai ser ele que vai responder, porque ele, como coordenador, ele é que escolhe, né, ele que vê qual é o melhor, né, se é ele que vai se comunicar, se são outros espíritos, não cabe a mim definir isso, até porque isso é questão da coordenação dele. Mas é importante vocês saberem que esse é o espírito amigo que coordena esse módulo, é um espírito extremamente presente nas nossas atividades, né, como sabem aí todos os que acompanham, né, extremamente presente, extremamente amigo e extremamente produtivo, né, basta ouvir aí os pod-sims, ele é uma das presenças marcantes. Bem, dito isso, né, feito esse aviso, que eu não vou ficar repetindo nas outras aulas, então não esqueça. Hoje a gente vai ter aqui a companhia do Rui. Tudo bom, Rui? Olá, tudo bem? O Rui vai nos ajudar, em particular, nessas aulas ímpares, porque ele que vai fazer as perguntas. O Rui trabalha com a gente já há um certo tempo, já está familiarizado com os amigos espirituais, com esse diálogo que a gente faz de orientação mesmo das atividades, de dúvida, de questões doutrinárias e de questões também práticas, né? A gente sempre partilha, partindo do princípio que eles são os reais coordenadores e nada melhor para um soldado como nós conhecer qual é, né, o caminho adequado, como ensina Kardec. Bem, feito esses esclarecimentos, vamos para o nosso, né, tema do segundo encontro. Hoje nós vamos falar da vida de Ivone do Amaral Pereira, né, fazendo a ponte com o encontro passado, né, como que o sofrimento nos prepara para a vida do Cristo. O que é que você tem a dizer sobre isso, Rui? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que Ivone Pereira é um grande exemplo da necessidade do sofrimento para a evolução espiritual, né? A Ivone, desde muito nova, ela conviveu com os espíritos desencarnados e também sofreu muito por isso e por dezenas de outros motivos. Ela, jovem, com cerca de 7, 8 anos, ela já tinha regressões de memória onde visualizava suas encarnações anteriores. Eu acho que esse é um dos pontos de preparação, né? Porque acho que no caso dela, né, a regressão tão cedo nessa idade, regressões espontâneas, né? Então, assim, dentro da lei de Deus, né? E obviamente ela sempre foi muito amparada por Bezerra de Menezes, então não tenho dúvida que ele sabia o que estava acontecendo, né?
causou muita dor, né? Porque tinha, assim, a gente vai simplificar falando de 2 tipos centrais de regressão que ela viveu, né? Você falou, a questão das regressões vinculadas ao suicídio que ela tinha cometido, e ela lembrava, inclusive, ela desencarnada no Vale dos Suicidas. Sim, também isso. Né? Então, um conjunto de regressões, digamos assim, extremamente dolorosas. E é interessante a gente ver, né? A gente tem pessoas que não conseguem sequer ler o livro que ela psicografou, Memórias do Suicida. Quando ela, com 7 anos, ela teve que enfrentar tudo isso. Né? Então, tem esse conjunto. E tem um outro conjunto, né, de uma pesquisa que você fez e que a gente não vai apresentar aqui, mas com certeza vai ser extremamente útil para os nossos estudos futuros, sobre as várias encarnações dela. Quer dizer, então ela também, muito nova na adolescência, lembrava os erros afetivos que ela tinha cometido em várias encarnações. Quer dizer, falando numa linguagem mais clara, pessoas que ela amava, mas que por fragilidade, por fraqueza, por cair na tentação, como a gente queira chamar, por falta de um amadurecimento espiritual mais profundo, ela traiu essas pessoas, né? Exato. Um marido que ela abandonou e depois se arrependeu profundamente por conta de falta de amadurecimento espiritual. Isso. E isso causava muita dor, né? Ela adolescente, com todas as questões da adolescência, da sexualidade surgindo de uma maneira mais intensa, etc., né? Naturalmente com suas paixões de adolescente, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com a recordação, a culpa de saber o que ela já tinha feito. Exato. E além disso, Carlos, tem também o fato dela, como tinha uma vivência, tinha uma sensação muito forte de vidas passadas, ela também não se sentia parte integrante de sua família. Isso é muito forte também. Porque ela não reconhecia o pai como pai. A verdade, assim, que se seja dito, né? Isso aí quem disse uma amiga dela, uma entrevista que a gente fez. Ela reencarnou numa família que ela não tinha ninguém vínculo espiritual. Então, assim, ela era uma estranha na família, ela não se sentia vinculada emocionalmente a ninguém, embora ela nunca tenha reclamado disso e tornado público e tal, mas o fato é que... E isso também se foi uma prova uma das provas dela e uma necessidade do trabalho que ela tinha que fazer. Ela precisava se desvincular um pouco daquele grupo e desenvolver o trabalho a que ela veio executar, né? Então... com certeza está ligado, né? Mas essencialmente, assim, só para, eu sei que você não pensa assim, mas para evitar uma distorção, né? Para que eu tenha que ter um trabalho mediúnico, eu tenho que viver isso. Não, o trabalho mediúnico se encaixa também na necessidade espiritual dela, né? Então, assim, ela veio assim e mais, ela optou por ter uma vida solitária, quer dizer, ela nunca teve um namorado. Agora, é importante só dizer, é o caso específico dela. É a história espiritual dela. E é bonito a questão da Ivone, né? Porque senão a gente vai falar demais da Ivone aqui, porque é maravilhoso, mas não é o tema central, né? Não é a biografia dela, é o tema só de reflexão. Ela nunca se colocou, e pelas vidas dela a gente vê que não é um espírito superior. Não. Então, pra gente não entrar nesse misticismo, então ela era tão evoluída que não casou, não tinha desejo sexual. Quer dizer, ela conta que ela tinha. Ela conta que ela se apaixonou, só que as circunstâncias nunca permitiram que isso, né, que fosse levado a efeito uma relação homem-mulher. Então, no caso dela é muito claro que não é porque ela é muito evoluída ou porque ela é muito médio. Não. É uma necessidade emocional ligada aos erros do passado, né? Para a gente não confundir a nossa tradição católica com a lei de Deus, porque a gente vai ter médios extraordinários. O maior médium americano do século XIX, que é um médium extraordinário, um dia a gente vai falar dele, tem um livro fantástico, chama Andrew Jackson Davis. E o maior médium dos Estados Unidos do século XX, também extraordinário, que se chama Edgar Cayce. Os dois eram casados, né? E o Andrew Jackson Davis era casado, separou e casou de novo. Porque é outra cultura, não tem essa coisa de... né, não tem essa ilusão, né, de não casar. No caso dela... Era uma necessidade dela e que foi aproveitada para o trabalho.
né? Devido toda a história espiritual dela, todos os erros dela que não ela ter tinha valorizado passado, os casamentos. ela teve que precisou passar por isso, precisou ser solitária, precisou ter uma vida isolada, para, como ela diz, para aprender a valorizar a família. Exato. Então assim, ela veio emocionalmente sem família, porque não tinha vínculo afetivo. Ela não constituiu família. Então, e assim, gente, é importante só deixar claro uma coisa. Isso a gente está contando a partir do livro que ela escreveu. Então, não é calúnia, não é boato. O livro chama Recordações da Mediunidade, tá certo? Para não achar que a gente está aqui imaginando a vida dos outros. Ela conta isso. E outro detalhe, estava isolada? Não, ela tinha um amparo de espíritos muito próximos a ela, que são Charles, né? Sim. E Roberto Catanhede. E o próprio Zé de Menezes, como a gente já vai ver, que sempre esteve bem presente. Então, um espírito muito presente durante toda a história espiritual. Agora, do ponto de vista terreno, ela não teve uma família de afetos, né? Que aí foi a aprovação dela, né? Aí cada caso tem uma particularidade diferente, né? A gente vai estudar lá na frente esse outro aspecto aí da família espiritual, mas o fato é que ela teve uma vivência muito radical no sentido de que aprender a ampliar esse conceito de família até para sobreviver, né? Porque o conceito pequeno que a gente tem, que já é valioso, que a gente é atrasado, para ela foi necessário, porque por não ter, ela teve que criar um maior. E é interessante para destacar, né, a atividade desse espírito. Porque com 8 anos ela já psicografa, e com 13 ela já participa de reunião de socorro de suicida, aos 13 anos de idade. Então é um espírito que vem, apesar dos erros que ela conta com muita honestidade nas obras dela, é um espírito que vem muito focado, muito determinado a se tornar verdadeiramente cristão, né? E para a gente, então, todo esse processo dela de renúncia, de solidão, de impulso suicida que ela trouxe do passado, de complexo de culpa, ela fala isso, graças ao Cristo, graças ao Consolador prometido, ela aprende a lidar com tudo isso e ter uma encarnação vitoriosa, né? E aí a gente faz o paralelo com a aula 1, que é a história da dor. Quer dizer, a dor para a Ivone Pereira, todas essas dores, que são dores diárias, né? A gente não está falando de um episódio doloroso, não está falando de uma encarnação de provações diárias, né? Não ter uma família todo dia, ter a ausência de um companheiro todo dia, ter a ausência de um lar todo dia, ter uma solidão todo dia, ter que lidar com complexo de culpa todo dia, ter que lidar com impulsos suicidas todo dia. Então é uma vida de sofrimento diário que permitiu que ela, e aí eu não tenho informação em que momento da encarnação ela vai superando isso. A gente sabe que ela superou, mas em que momento o complexo de culpa, a dor da culpa foi superada. Mas o que a gente sabe é que todas essas dores suportadas com resignação, com equilíbrio, com lucidez, preparou-a, né, para de fato ser uma cristã. E aí, todo mundo já sabe, o maior livro, segundo o próprio André Luiz, o maior livro, André Luiz chega para o Chico Xavier na década de 50 e diz assim, e dá a opinião dele sobre, você quer saber minha opinião sobre Memórias do Suicida? É o maior livro mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50. Então, é o livro do século, é o livro. E é interessante, quer dizer, a opinião dada por um autor espiritual competente, né, o André Luiz. Então, não precisa dizer que, né, essa foi a maior obra dela, entre outras grandiosas. Como é que foi o desencarne da Ivone Pereira? Né? E aí tem uma história bem interessante, que ela tinha um compromisso na Federação Espírita, num sábado, e o pessoal ia pegar, ela tinha já 83 anos de idade, e o pessoal ia pegá-la, né, no sábado para ir lá para esse compromisso, que eu não sei qual era exatamente, detalhadamente. Ela liga na sexta, atende uma secretária e ela avisa que não precisa pegar ela porque ela não vai poder comparecer. E a pessoa pergunta, mas está tudo bem, dona Ivone? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de algo? E tal. Ela disse, não, minha filha, eu vou ter uma viagem que eu não estava sabendo e aí, assim, eu não vou poder ir. Ah, mas é doença? O que a senhora tem, né? Ela disse, não, está tudo bem, uma viagem, não se preocupe, o doutor Bezerra de Menezes vai passar para me pegar, só avisa aí que eu não vou poder ir para o compromisso.
A pessoa não deu recado para ninguém. No outro dia ela lembrou e avisou. Disse, olha, a dona Ivone ligou ontem, disse que não precisa pegar ela hoje. Por que não? Porque ela vai fazer uma viagem, parece que o doutor de Menezes vai passar para pegá-la. E o fato é que no dia seguinte ela desencarna, né? De fato ela viajou e como uma pessoa muito educada, ela não deixou ninguém esperando, não deixou ninguém na mão, avisou que não ia poder ir, tá certo? E bem amparada, né? E viajou bem, né? Digamos assim que ela viajou muito bem. Bezerra de Menezes foi o espírito, né, que a amparou durante toda a vida. E há um comentário do Chico muito curioso, né, mais para quem é ligado à questão da psicografia, que ele diz o seguinte: uma obra, para o mais alto, liberar uma obra para a Terra como Memórias do Suicida, só com a intervenção superior. Então a gente começa a desconfiar que o grande patrono da obra e da encarnação da Ivone foi Bezerra, né? Sim. Que está sempre ligado a ela em as mais diversas situações. Sim. Pessoal, é um panorama rápido, né? É um exemplo. Vamos passar agora para a nossa segunda parte, né? O diálogo com os nossos amigos espirituais. Que a paz do Cristo possa iluminar os nossos corações, nos fazendo credores da misericórdia imensa que nesse instante desce sobre nós, porque é com muita alegria que nós inauguramos de uma maneira mais direta o nosso diálogo fraterno nesse módulo que é tão caro aos nossos corações, porque é a oportunidade que nós, espíritos pequenos da terra, temos de agradecer minimamente o imenso amor e carinho que Jesus de Nazaré tem devotado a cada um de nós, seus aprendizes tutelados, ainda nas esferas inferiores da vida. Que iniciemos sob o amparo de nosso Mestre. Assim seja. Primeiramente, gostaria de agradecer e dar as boas-vindas oficial a esse módulo. E como primeira pergunta, como a gente já falou tanto do sofrimento, era entender por que é necessário a gente passar por tanto sofrimento, por tanta dor. A dor é uma constante da evolução dos reinos inferiores até a condição humana máxima, para se tornar elemento desnecessário aos espíritos verdadeiramente puros. Entretanto, a condição humana, por facultar um amplo livre-arbítrio em relação aos reinos que estão atrás, gera um compromisso muito maior. Podemos afirmar que a dor humana, a maior parte dela, é fruto não da necessidade da evolução, mas do mau uso do livre-arbítrio. As mitologias antigas já vos ensinam isso. O Cristo vos diz claramente que o amor cobre a multidão dos pecados, significando que não é necessário a lei do olho por olho, do dente por dente. Nosso Mestre vem nos ensinar e vem nos apontar a abolição da lei, da equivalência do mal e do sofrimento, nos mostrando um novo caminho em que o amor repara todos os erros. Portanto, podemos afirmar, fundamentados no Evangelho, sofremos em essência, porque nos recusamos a amar. E como fazer para reconhecer as nossas verdadeiras dores, as nossas dores íntimas? Observando, meu amigo, o que temos dificuldade em amar. O amor é a mola central, é a luz direcionadora, é a bússola
é a engrenagem essencial do ser. O que nos recusamos a amar? Recusamos amar o pecador? Recusamos-nos a amar o corrupto? Recusamos-nos a amar quem nos humilhou? Recusamos-nos a amar o que e a quem? A partir dessa reflexão encontraremos, sem nenhuma sombra de dúvida, quais são as nossas maiores dores. Porque muitas vezes disfarçamos de virtude a falta de amor. Esse é o nosso grande erro. Ao invés de nos reconhecer limitados e falhos no amar e investir as nossas forças em prece sincera para superarmos a limitação, dizemos que é virtude, quando simplesmente é uma recusa rebelde ao amor. Portanto, a nossa maior dor estará sempre onde está a nossa indisposição ao amor. E a partir de que momento deixa de ser necessário a gente passar pela dor, enfim, para evoluirmos espiritualmente? Em cada aspecto da vida, meu amigo, quando chega o amor, apenas isso. Quando estudamos a mitologia do paraíso perdido, o que observamos? A dor chega porque os filhos recusaram o amor do Pai, do Criador. Então, em cada área da vida, entenda que a dor se fará presente até que o amor chegue nos diversos sentimentos, nas diversas ações, nas diversas dimensões do ser. A dor cessa quando o amor se implanta verdadeiramente. E como conquistar essa felicidade íntima? Investindo todas as energias em cada área em que o amor não está. Se tendes uma relação de casal, questionai-vos: onde falta o amor? Onde falta o amor, existirá a dor, o ciúme, o medo da perda. Porque aquele que ama estará feliz em amar, esteja o outro perto ou longe. Se pensais em vossas atividades profissionais, conseguis já entender o sentido amoroso de vossa profissão? Senão ela se tornará decepcionante e dolorosa, independente da quantia monetária que poderá ser auferida. Se pensais em vosso lazer, deste conta se há amor ou não? Se não há amor em vosso lazer irá exaurir a você mesmo. Em cada esfera da vida, em cada dimensão espiritual do ser, em cada ato e ação, ter paz significa instalar o amor naquele setor. A paz plena é quando conseguimos instalar o amor em todos os milhares de setores do nosso ser, da nossa emoção, da nossa vida. Porque aí sim, nada temeremos, nada ansiaremos, porque o amor será o guia de cada impulso de nosso ser de forma completa e integral. Acredito que é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade desse diálogo fraterno e deixar um espaço para uma mensagem de encerramento. Ivone Pereira, na encarnação analisada, encerra um ciclo de erros imensos e terríveis e inicia um ciclo maravilhoso de ascensão espiritual. Ela foi eleita por Bezerra como um exemplo aos médiuns espíritas, porque não se trata de um espírito redimido, se trata de um espírito que pode representar em grande parte a realidade dos espíritas encarnados.
espíritos endividados na área da sexualidade, espíritos endividados na área dos impulsos inferiores, provando a todos os que queiram que é possível educar-se verdadeiramente. Porque inicia tão cedo nos trabalhos da mediunidade, da psicografia e do socorro psicofônico aos sofredores, para que os seus impulsos sexuais sejam sublimados, para que as suas angústias da carne sejam transmutadas, e assim ela cura-se a si mesmo, acolhendo os outros. E por que em reuniões específicas para os suicidas? Para que seus impulsos suicidas sejam transformados em impulsos de amor à vida. Aos espíritas é necessário a reflexão sobre a vida desta verdadeira heroína, não por ser espírito redimido, repito, mas por ser espírito que se dispôs a aceitar as provas da própria redenção. Avaliemos, amigos, portanto, que a necessidade do espírito deverá obrigatoriamente estar ligada à necessidade do trabalho. Quantos filhos e filhos de espíritas sexualmente desequilibrados poderiam receber a educação sublime de seus guias se dedicassem verdadeiramente a práticas mediúnicas socorristas? Porque apenas socorrendo os mais necessitados, o excesso de energia sexual pode ser canalizado à reestruturação de perispíritos, a verdadeiras cirurgias psíquicas. Porque apenas atendendo os mais sofredores, o excesso de energias acumuladas por uma mente secularmente desequilibradas podem ser reajustados. Porque os espíritas recusaram-se a entender e hoje vemos o suicídio de muitos filhos de trabalhadores espíritas. Porque quiseram proteger seus filhos do trabalho redentor. Porque tiveram medo de confiar nos seus guias espirituais e encaminhar para as tarefas socorristas, nas quais eles seriam os verdadeiros beneficiados. Podemos afirmar sem medo de erro que se os pais, os orientadores adultos de Ivone do Amaral Pereira tivessem tolhido-a de suas vivências mediúnicas, o seu destino seria a loucura ou o suicídio, ou ambos, porque não teria terapêutica adequada em profundidade para lhe dar suporte, para atravessar uma existência de profundos testemunhos, em que seus erros pudessem ser transformados em acertos. Podemos ter em mente esse espírito abnegado, não superior, como um modelo real para as vossas existências, para vós que ainda lutais contra os desequilíbrios da sexualidade, para vós que ainda lutais contra o desânimo e a depressão profunda. Trabalhai, meus amigos, trabalhai, porque no dia que esta amiga chegou ao nosso plano, tivemos uma imensa exibição de sua vida em detalhe, apresentada pelos mesmos suicidas que ela socorreu. E eles diziam do fundo de suas almas: nós agora teremos coragem, porque você foi capaz, o Espiritismo é capaz de nos sustentar numa encarnação provacional, e por isso mergulharemos na carne. É necessário hoje, muitos dos que nos ouvem viverão isso. Entendam, trabalho não pontual, trabalho abnegados, meus irmãos. Não trabalho de fim de semana, mas o trabalho de uma semana sem fim, para que possais, com as vossas dores,
estardes preparados para receber o Cristo em vossos corações. Com alegria vos damos essa mensagem, que assustará alguns, mas que poderá ser o estímulo da redenção de milhares, porque é assim que o Cristo deseja. Abrir os corações, vivendo a dor, para que dali a luz cure a todos nós. Muita paz, do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutter.